Continuação da leitura do livro A Caminho de Marte, de Vair Gontijo. E agora, José? Depois que tudo passou, que o Curiosity pousou, vamos trabalhar no quê? Comecei a fazer perguntas desse tipo em 2009, um pouco antes de saber que a nossa missão não seria lançada naquele ano, iria atrasar 26 meses. Era mais ou menos óbvio para mim que quando terminássemos de construir todo o equipamento que iria para Marte, não haveria muito mais o que fazer. Já escaldado pelos 2 empregos perdidos nas empresas de comunicação por fibra ótica, eu estava de olho nesse tipo de problema bem antes da maioria das pessoas. Muitos dos meus colegas de trabalho não queriam nem pensar sobre isso enquanto passávamos por todos os problemas para construir o Curiosity. Eles acreditavam que tudo se ajeitaria no futuro e conseguiriam se mudar para algum novo projeto. Eu não podia pensar assim. Todos nós sabíamos que só havia mais um projeto indo para a etapa de implementação. Um satélite para orbitar o planeta Terra, que era um projeto bem menor que o MSL. Além disso, grande parte dele já estava sendo construída fora do JPL, o que reduzia ainda mais nossas oportunidades de emprego. Sabíamos que sem participar de outro projeto, sem o número da conta de alguém para debitar as horas trabalhadas toda semana, não teríamos como continuar empregados no JPL. Por isso, muito antes do pouso, muito antes de o veículo ficar pronto e ser mandado para a Flórida para o lançamento, eu vi o desastre que estava se aproximando para nós que trabalhávamos no projeto. O que fazer em uma situação dessas? Não adianta ficar sentado esperando que tudo aconteça e que alguém vá resolver seus problemas. Todo mundo tem suas próprias preocupações. Então, o melhor era não esperar por nada e sair à procura de trabalho antes dos outros. Se eu não tivesse agido rapidamente, com certeza teria perdido meu emprego. Quando há muito dinheiro e muito o que fazer, os projetos competem para atrair os melhores profissionais. Quando o dinheiro é pouco, a situação se inverte e todos os engenheiros tentam entrar em qualquer projeto. A competição pode se tornar brutal. Eu pensava que eu não dava para ficar nessa situação. Quem fosse correr atrás já teria perdido a corrida. O ideal seria sair na frente. E foi o que eu tratei de fazer. Eu pensava que em 2010 em diante, a área de implementação do projeto JPL iria ser reduzida drasticamente. Pelos menos 4 anos seguintes, as chances estariam de outra ponta do espectro, no que chamamos de formulação. Essa é a área que desenvolve as propostas de pesquisa e de missões espaciais para a NASA. Poucas pessoas são aprovadas e viram projetos do futuro. Mas eu imaginava que a melhor opção seria mudar para essa área, porque nosso emprego era em implementação, não iria durar muito. Outros colegas que esperaram demais não tiveram a mesma sorte que eu. Um deles me mandou um e-mail seguinte: Ivair, em anexo vai a foto do MSL. Se você souber de alguém que esteja precisando das minhas qualificações, me avise. Meu último dia de laboratório, no dia 18 de outubro, a não ser que eu arranje outra vaga. Perdemos muita gente entre 2010 e 2012. E, apesar do sucesso espetacular do MSL, teríamos de respirar fundo e provar de novo nossa capacidade começando do começo. Nesse ambiente, ninguém sobrevive por ter trabalhado em um grande projeto. Centenas de pessoas estariam na mesma situação e havia poucas vagas disponíveis. Por isso eu decidi muito cedo reinventar minha carreira mais uma vez. Isso é sempre algo complicado e difícil de fazer, mas não havia outra opção. Seria uma questão de arranjar outra coisa para fazer no JPL ou então procurar emprego fora. O JPL é estruturado em divisões e a que se ocupa da formulação de novas missões criou um programa de elite para treinar anualmente 10 dos seus melhores engenheiros de sistemas para assumir posições de liderança. Esse projeto durou 5 anos.
Quando eu fiquei sabendo, eles estavam anunciando o processo de seleção da 4ª turma. Era necessário ter uma recomendação até para se inscrever. Então eu escrevi para eles, perguntando se considerariam a inscrição de alguém que não fosse da divisão deles. Nem chegaram a me responder. Eu estava em clara desvantagem, vindo de uma divisão que implementava e construía coisas. Mesmo assim, continuava decidido a entrar para aquele programa. Com certeza, precisava de aliados que me ajudassem a abrir essa porta. Por isso, fui conversar com meu chefe. Ele achou uma boa ideia e concordou que as coisas iriam ficar difíceis para nossa equipe quando a implementação da MSL terminasse. Por isso, era mesmo bom que eu estivesse começando a procurar desde cedo. Ele conversou com o subchefe de outra seção e os dois me deram umas cartas de recomendação para o treinamento. O meu chefe também me colocou em contato com o engenheiro-chefe do projeto MSL, o Rob Manning, e consegui marcar uma reunião de meia hora com ele, que me atendeu e foi muito prestativo. Já cheguei na sala dizendo que era um dos homens dos meus heróis, ele era um dos meus heróis e que eu estava trabalhando nos transmissores. E que eram receptores do radar que iria controlar o pouso em Marte. Expliquei minha situação. Eu estou quase terminando minha parte no projeto MSL e procurando outras coisas para fazer. Eu gostaria muito de mudar para a área de formulação, porque teremos mais empregos lá pelos próximos anos. Eu disse ainda que gostaria de entrar para o programa de treinamento dos 10 melhores engenheiros da divisão da formulação e perguntei se ele poderia me ajudar com isso. Como eu não era daquela divisão, minhas chances não eram das melhores. Mas com a ajuda dele, quem sabe eu conseguiria entrar, então ele mesmo sugeriu. Eu posso mandar um e-mail para os coordenadores do programa recomendando você. Será que isso ajudaria? Eu falei, claro que ajudaria muito. Eu estava com um pouco de receio e de pedir. Mas era isso mesmo que ia sugerir. Ficamos combinados então e com a ajuda do nosso engenheiro-chefe eu consegui ao menos ser convidado para uma entrevista de seleção. Ele havia me ajudado a chegar até a porta. Dali em diante, eu teria que convencer os entrevistadores a me deixarem entrar. Fui para a entrevista bem preparado e até levei alguns modelos metálicos das caixas dos transmissores do radar para mostrar a eles o que eu vinha trabalhando. Como parte da minha preparação, eu consegui nomes de 20 engenheiros e engenheiras que haviam participado desse programa nos anos anteriores. Liguei para todos eles, consegui entrar em contato com 3 deles e fiz uma reunião de meia hora com cada um para saber detalhes do programa de entrevista, além de pegar dicas e recomendações. Perguntei também o que eles achavam dos programas e não tinha ajudado quase nada, mas mesmo assim achava que seria útil para mim. Chegou o dia da entrevista, havia 3 entrevistadores, já comecei contando que havia contactado 20 dos engenheiros que haviam passado pelo treinamento e conversado. Com 3 deles. Os entrevistadores gostaram disso, porque mostrava que eu estava mesmo interessado e disposto a me dedicar para ser mais um caso de sucesso no seu programa. Eles me fizeram perguntas de 1 hora e gostaram muito de ver as coisas várias, concretas, que eu levava para a entrevista, como que podiam pegar, mostravam minha área de atuação do JPL, até então. Durante uma entrevista de emprego assim, a gente, em geral, sabe que se está se saindo bem ou não. Uma das últimas perguntas que fizeram foi: mas por que você deixou? Por que você mesmo veio para o JPL? Qual a sua ligação com o espaço?
Sua carreira antes se concentrava em pesquisa de fotônica, comunicação em fibra ótica ou física de materiais semicondutores. Nada disso tem muita relação com o espaço e com o trabalho do JPL. Eu, mais ou menos, já esperava essa pergunta e tinha resposta perfeita para ela, que foi mais ou menos assim. Antes de responder, deixe-me primeiro fazer uma pergunta. Você se lembra da primeira vez que assistiu à TV? A entrevistadora não se lembrava quando nem quando havia assistido. Ela disse que provavelmente teria sido algum desenho animado. Então lhe contei a história do primeiro contato com a televisão, quando eu vi Neil Armstrong dando seus primeiros passos na Lua. Eu terminei dizendo que, para mim, era uma honra estar ali, sendo entrevistado para fazer parte daquele grupo seleto de engenheiros do JPL. A ideia de trabalhar na área de exploração espacial era um sonho desde criança. Pelo seu sorriso e pelos comentários que vieram depois, vi que não poderia ter dado uma resposta melhor. E é claro que eu fui um dos escolhidos. Fui o primeiro engenheiro da divisão de implementação a fazer parte desse programa. Houve apenas mais um que entrou no ano seguinte, quando completaram o treinamento dos 50 escolhidos. Esse programa foi essencial porque me abriu várias portas, além de ocupar 25% do meu tempo. Além disso, tive como colegas o narrador dos acontecimentos da sala de controle durante nosso pouso em Marte, uma engenheira que lidera a construção do braço mecânico do próximo veículo que irá para Marte, e o atual cientista-chefe do projeto MSL. Também ganhei um mentor, um engenheiro sênior que havia comandado uma construção, as partes de operações do satélite MRO em Marte. Ele passou a me levar para as reuniões envolvendo as lideranças do JPL, onde grandes decisões me levar para reuniões envolvendo o curso, né, do andamento do conhecimento. Consegui também algum dinheiro para o curso completo de pesquisa de 6 meses, que ocupava mais de 50% do meu tempo. O restante eu consegui cobrir ajudando grupos que estavam aprendendo propostas empresariais que precisavam de algum experimento e medidas de pesquisa. Sabia que, se conseguisse sobreviver ao período das vacas magras, com o tempo haveria muito mais trabalho. Como eu já disse no JPL, se não há trabalho, não há a menor possibilidade de continuar empregado por lá. Um dos projetos em que trabalhei nessa época foi o NuSTAR. Estava construindo um telescópio de raio-x para ser colocado em órbita no planeta Terra. Ele estava sempre ajustado para estudar os fenômenos como supernovas, galáxias distantes, buracos negros e galáxias com núcleos ativos, que emitem quantidades monstruosas de raio-x. E eu e 2 colegas de trabalho trabalhamos com o pessoal da Caltech e ajudamos a construir detectores de raio-x nesse telescópio. Também ajudei a testar ou qualificar, como preferimos dizer, lasers de semicondutores que fariam parte de um sistema de meteorologia montado no telescópio para mantê-lo alinhado e focalizado com essa Terra, que é a área que eu